Olá a todos, bem-vindos a mais um Tempo contra o Tempo. Eu hoje tenho comigo João Rodrigues, carteiro. João, bem-vindo aqui. Obrigado. Carteiro há mais de 30 Há anos. 34 anos quase. Aonde? Sempre aqui em Lisboa. Sempre aqui. Na zona aqui, Almirante Reis, aqui esta zona de Lisboa. Percorre isto tudo a pé? Eu agora faço mais de carro, sim, mas durante muitos anos fiz a pé. Fui aquilo que se chama carteiro apeado. Ah é? Chama-se Sim, carteiro chama-se carteiro apeado? apeado, carteiro que anda a pé. E como é que era ser carteiro apeado? Como é que ia mapeando a cidade? Nós normalmente temos uma zona fixa que conhecemos. E, no meu caso, fiz aqui esta zona, andei aqui nesta zona apeado para aí uns 15 anos seguidos. Isto era praticamente uma família. Eu já não entregava ao correio pelas moradas, era o nome das pessoas. Conhecia as pessoas pelo nome. Já não precisava de ver a morada? Não. Quando via a carta ou via o nome, já sabia para onde é que era, nem precisava de ver. E pronto, era um trabalho que se fazia todos os dias, mas que era diferente todos os dias, porque havia situações diferentes, havia a vizinha que eu sabia que não estava em casa, mas que àquela hora está na mercearia, havia essa familiaridade ali. João, há um antropólogo, David Graeber, que escreve um texto maravilhoso. Ele diz assim: as classes trabalhadoras, ele fala, por exemplo, dos revisores do metro em Londres. Ele diz, toda a gente diz que para que é que eles servem? Porque eles só estão ali a picar os bilhetes. E ele foi acompanhar esses trabalhadores ao longo do dia e descobriu que eles cuidam dos outros. As crianças perdidas, as malas perdidas, a senhora que precisa de ajuda, outra que passou mal. E ele pergunta quem é que cuida dos cuidadores. O João também é um cuidador. Sim, nós cuidamos das pessoas, muitas vezes as pessoas. Aqui nas cidades não tanto. Mas, por exemplo, nas aldeias fala-se tanto de coesão e muitas das vezes os correios são são dos serviços que as pessoas têm, que são as únicas pessoas que as pessoas veem nas aldeias, não é? As aldeias mais remotas. Há, aliás, até aquela história de quando foi a desgraça de Pedrógão Grande, foram os meus colegas, os meus camaradas carteiros que esfiaram as equipas, como é que se diz, forenses, porque eles é que sabem quem é que mora aonde no ponto mais recôndito. Só eles sabiam. Sim, eles sabiam, nem a polícia, nem a junta da freguesia, sabiam. Claro. Eles é que esfiaram isso. É uma coisa que, no meio da tragédia, é uma coisa que me deixa muito orgulhoso de saber quem é que cuida dos outros. Olha, está aí um exemplo. E aqui em Lisboa já lhe aconteceu situações em que se sentiu assim, a ajudar? Lembra-se de alguma? Temos muito, nós temos ainda aqui idosos que somos nós que vamos, as pessoas não se conseguem levantar, somos nós que vamos pagar o vale da reforma. Né? Aquela altura do mês que as pessoas estão na cama e a gente vai lá levar o vale e esta questão de conhecermos as pessoas pelo nome, às vezes as moradas vêm incompletas, as pessoas, como é que isto vem cá parar, não é? Claro. Sim. João, então acha que isto não vai ser substituído pelo correio eletrónico? Não, há sempre necessidade de haver aquela parte mais física, assim, da carta, e há pessoas que continuam a receber a reforma, e ainda há muitas, não é? Sobretudo as mais velhas. Sim, os mais idosos. Conte-me uma coisa que eu tenho muita curiosidade sobre isso. Há hoje em dia, e a culpa foi nossa, estou a falar dos sindicatos, todos nós, quem não resistiu. Nós vemos carteiros como o João com os seus direitos, não são privilégios, são direitos. E depois ao lado vemos não sei quantos trabalhadores de empresas nas situações mais miseráveis. O Ken Loach até descreveu num filme, Sorry We Miss You, passámos por cá, em que eles fazem xixi para uma garrafa de água de plástico dentro da caminhoneta porque não têm um bocadinho para parar. Como é que vê isto? Porque são os seus companheiros que estão a trabalhar assim. Sim, isso nos Correios hoje. Esta empresa é um reflexo também, é igual às outras. Vai acontecer disso, as pessoas que entram têm cada vez menos direitos, não é? Eu trabalho com colegas ao meu lado que têm subsídios de almoço inferiores, portanto,
são destratados. E essa questão das pessoas terem cada vez menos direitos é uma questão que tem a ver com a pouca importância que se dá ao trabalho, não é? Que se dá ao facto da importância do trabalho das pessoas, não é? E que é uma coisa que deve-se lutar contra isso, sem dúvida nenhuma. Sim. Claro. Quantas horas é que trabalha? Para ser rigoroso, 7 horas e 48 minutos por dia, 39 horas por semana. Para ser absolutamente... E é sempre o mesmo horário? É sempre o mesmo horário. De que horas a que horas? Entro às 7, saio às 16. E quando nós frequentemente vemos os trabalhadores das entregas, já nem digo dos correios, entregas de encomendas, que antes era tudo feito pelos correios, evidentemente. Vemos alguns destes trabalhadores a trabalhar 18 horas, às vezes. E sábados e domingos, é isso que falávamos há pouco. Estes trabalhadores já têm uns contratos, já não são, é aquele termo em inglês outsourcing, são sobre-empresas, já não pertencem mesmo aos correios, sim, fazem esses horários porque ganham à peça, ganham... E não se devia agir em relação a isso? Não devia haver uma espécie de greve conjunta dos trabalhadores fixos sim. E precários? Completamente, sim. Os estivadores do Porto de Setúbal, de Lisboa, fizeram até um fundo de greve dos fixos para os precários do Porto de Setúbal e conseguiram que eles ganhassem os mesmos direitos. Essa não devia ser uma espécie de pauta reivindicativa permanente dos sindicatos? Nós não continuarmos a aceitar, no meu caso, é com os professores convidados ou com os bolseiros, etc. Ou seja, nós estamos permanentemente a trabalhar ao lado de colegas que fazem o mesmo que nós, em condições muito piores. Sim, eu acho que os sindicatos devem eu até penso que o nosso maior sindicato, tem reivindicado essa situação, mas até em termos de negociação, é uma negociação diferente para eles, para os trabalhadores, do que para nós, embora eu tenha ideia que o sindicato tem insistido nessa situação. Pois, mas onde eu quero insistir, e não conheço o sindicato especificamente, e portanto não sequer estou a falar deste sindicato, estou a falar do sindicalismo em geral, que era, nós devíamos parar pelos nossos colegas precários. Nós fixos que temos mais direitos, vamos parar pelos colegas precários, porque isto foi feito no passado tantas vezes, como é que hoje não é feito, não é? Sim, e este maior sindicato dos Correios, que é o SNTCT, é um sindicato com grande tradição de luta, que se tem vindo a perder, há de ser culpa de nós todos, tem-se vindo a perder essa questão da luta. As razões por que isso acontece... Porquê é que acha que isso aconteceu? Porque as pessoas hoje têm muito medo. Eu acho que as pessoas têm medo. Mas também tinham medo, até durante a ditadura, tinham medo, era um medo muito pior, não é? Podiam ser presas. Tinham mais motivos para ter medo, não é? Mas as pessoas hoje julgo que têm medo. Mas nós vemos trabalhadores fixos também nos professores universitários, nas empresas, trabalhadores fixos que não podem ser despedidos, têm medo do quê? Pois, não progredir, eu não sei, mas de facto as pessoas têm algum receio. Apesar de na última greve geral, no nosso caso aqui, foi uma adesão praticamente completa, de 100%. Sim. Então vamos falar de uma boa notícia. Como é que viu essa greve geral? Eu acho que foi uma demonstração de que, de facto, se as pessoas lutarem, fizerem a greve, exigirem os seus direitos, há de haver algum resultado. Portanto, se não se fizer nada, vai ser difícil. E tanto que se fez. A verdade é que nós temos assistido desde a greve geral a N rondas de negociações que deveriam, na minha ótica, nem deveriam existir, porque o GT disse desde o início que não aprovava e, portanto, nem sequer devia entrar, porque a concertação social acaba por ser uma farsa. A CGTP também disse desde o início que jamais apoiaria este pacote laboral. Mas tudo isto, por um lado, o PS andou titubeante, agora este partido fascista chega, diz que está disposto a aprovar o pacote laboral. A verdade é que a greve geral, mesmo sendo apenas um dia de greve e sem grandes piquetes de greve, conseguiu mostrar uma força potencial dos trabalhadores enorme. Sim, completamente. E tanto que levou esse partido fascista a ficar ali um bocado titubeante, sem saber se dizer que sim, sem dizer que não.
E pronto, vai servir. O pacote laboral só é aprovado se o Partido Fascista o aprovar. Claro. Né? João, eu não tenho dúvidas nenhumas que o Chega é um partido fascista e uma ameaça aos trabalhadores. Como é que o João vê isto? Estes 60 deputados e esta política deste partido? Digo-lhe que no meu local de trabalho estão lá a trabalhar cerca de 60 pessoas. Para as últimas eleições, uma sondagem assim muito superficial, quase metade dos meus colegas votavam Chega. E porquê é que acha que isto se passa? Porque pelo tipo de discurso desse partido fascista, e as pessoas estão zangadas e vão conduzir a sua zanga para aquele tipo que fala alto e que promete tudo e mais alguma coisa, promete tudo a todos. Né? Como é que se dá a volta a isto? Um dos maiores financiadores do Partido Fascista Chega é meu patrão. E eu pergunto aos meus colegas, quando ele tiver que decidir entre nós e o patrão, que põe dinheiro, vai decidir por quem? Claro. Mas as pessoas estão zangadas, sim. Eu acho que este processo do pacote laboral vai servir para as pessoas verem concretamente que não é ele que nos defende, não é esse partido fascista que nos vai defender. Claro. Até porque houve unanimidade no seu local de trabalho contra o pacote laboral. Exatamente, tal e qual. Sim, tal e qual. Portanto, o pacote laboral é a charneira. Foi residual as pessoas que não fizeram, sobretudo contratados que não fizeram e as FIAs. Claro. Portanto, foi uma grande demonstração de luta. E como é que olha evidentemente já percebi que está contra o pacote laboral, mas estas medidas concretamente do pacote laboral, como é que vê isto? Começou a trabalhar nos anos 90 e agora querem impor um banco de horas e 50 horas semanais obrigatórias de trabalho. Querem-me baixar o ordenado. É uma forma de me baixar o meu vencimento, encapotado, não é? Por enquanto ainda é ilegal, mas isso é uma forma de me baixar o vencimento. Se eu trabalhar mais horas com o mesmo ordenado, o valor do meu trabalho vai diminuir. E não só isso, quer dizer, nós ficamos completamente à mercê, não podemos ter vida familiar, não podemos ter outro tipo de vida. Se não trabalho, temos que estar disponíveis para o trabalho. Portanto, isso é o principal motivo. E depois também tem que ver com as pessoas novas que entram, que vão ficar eternamente contratados, né? E o despedimento, que é uma coisa... Sim, tudo indica que a proposta era avançar com os despedimentos sem justa causa de facto, porque as pessoas depois não são... Sim, mesmo que o tribunal diga que o despedimento é ilegal, porque ao contrário do que eles dizem, não é obrigada a ser reintegrada. Há casos na empresa, onde eu até fui testemunha, de pessoas que foram despedidas ilegalmente e as pessoas ganharam o processo e quiseram ser reintegradas. Claro. Eu conheço casos, até onde intervi como testemunha. Claro. João, como é que vê o sindicalismo? Alguma vez foi delegado sindical? É sindicalizado? Só sempre sindicalizado. Não, só ocupei um cargo numa organização representativa dos trabalhadores, na Comissão de Trabalhadores, na Subcomissão de Trabalhadores do edifício. Assim. E como é que vê o sindicalismo hoje? Como é que olha para os sindicatos hoje, para a sindicalização? Olha, aquilo que é mais importante, que é mais visível nesta questão da contratação coletiva. Se nós tivermos... é melhor para os trabalhadores estarem unidos em torno do sindicato e ser o sindicato que negocia do que ser individualmente. Individualmente as pessoas estão à mercê, completamente à mercê do patronato. O sindicalismo é importante para isso, sim. E é uma questão de unidade, das pessoas estarem unidas em torno do... Ganham mais força assim. Sim, como é óbvio. Sim. Mas têm surgido, vou fazer aqui de advogado do diabo, mas têm surgido muitas críticas ao sindicalismo nos últimos anos, não é? Os sindicatos não conseguem dar resposta aos trabalhadores precários, muitas vezes os dirigentes eternizam-se nos lugares sem exercer trabalho, ou seja, ficam como sindicalistas profissionais. Muitas vezes o sindicalismo está ao serviço da estratégia de um partido apoiar ou não o governo. Não é política, porque eu acho que todo o sindicalismo é política e tudo é política, mas ao serviço de um partido.
Estas ideias também lhes chegam aos ouvidos por parte dos colegas ou não? Chegam sim, chegam. Há aquele princípio que eu acho que é fundamental para isto, que é o sindicato tem a força que os trabalhadores lhe concedem. E neste momento há de facto, desde há uns anos esta parte, há de facto um desinteresse das pessoas pelo sindicalismo, não percebem a importância de estar sindicalizados. Isto também é um problema dos sindicatos, porventura, com um discurso que não chega às pessoas. Talvez por isso, por pessoas que se eternizam nos cargos. Sim, sim, sim. Claro. Eu, no caso do SNTCT, eu acho que é um bom sindicato, é um sindicato cheio de história, cheio de luta, ainda no tempo dos anos 20, não é? Era o Sindicato dos Correios e Telégrafos, sempre foi uma gente de grande luta. Eu tenho que contar uma história, que por acaso tenho na breve, contámos na breve história de Portugal, mas eu agora não me lembro o ano, mas eu penso que é 18, ou 17 ou 18, que fazem uma greve aqui em Lisboa, estou a contar de cor, mas está lá detalhado no livro. Mais de 1000 e tal, são militarizados, são colocados sob a disciplina militar pelo Governo da República, por um dos governos da República, e são presos dentro de 2 navios aqui ao largo de Lisboa, nem sequer havia prisões, e quando são presos fazem 2 jornais de greve, quer dizer, um jornal que era uma tradição, aliás, do movimento sindical, do sindicalismo revolucionário, que era fazer um jornal para discutir a própria greve, ou seja, a greve as pessoas não iam para casa, ficavam no piquete, ficavam a fazer um jornal, discutiam, faziam um plenário. Mas a gente, quando olha um bocadinho para esses tempos, eu tenho muita nostalgia, não os vivi, tenho nostalgia, eu também, não é? Também. Porque eram momentos de grande. Quer dizer, a greve não era só parar, era parar e voltar e revolucionar tudo. Sim, só o fazer o jornal para. Não é? Um jornal. Eu acho que o jornal até se chamava A Greve, mas está lá no livro, agora estou a dizer de cor. É absolutamente extraordinário, não verdade, é? É verdade, prendem-nos, a gente faz um jornal que se chama A Greve. A Greve. Eu julgo que tenho lá, um livro, não sei se é esse, que era A Greve dos Correios e dos Telégrafos, que eu li esse livro engraçado, ainda antes, se calhar, de ir para os Correios. E sim, era gente com um espírito e condições dificílimas. E em condições dificílimas, que a repressão matava mesmo, não é? Essa que é uma característica fundamental. Mesmo antes do fascismo era... Claro, a República Burguesa tratou de perseguir o movimento operário. João, tenho que lhe fazer esta pergunta porque eu sei que é morador da Graça há muito tempo. Eu na Graça moro há 10 anos, mas morei... A minha infância foi ali ao lado, em São Vicente, que é mesmo ao lado, sim. Sim, mas moro ali, não é? Sim, moro ali desde sempre. E o que é que nota diferente? Até porque agora vão construir o Hotel da Graça, apesar de ter havido uma grande contestação dos moradores. Os moradores não concordam, mas as câmaras acham que devem ir contra os moradores, o que é absolutamente incrível, não é? Porque temos que voltar às velhinhas comissões de moradores, essas é que são a Câmara. O que se me oferece dizer é que mais, assim, mais... que sai mais cá de dentro que era o que mais precisávamos ali no bairro, era de facto mais um hotel. As pessoas não precisam de casas para morar, precisam é de um hotel. Isto obviamente é irónico, mas as pessoas precisam de casas para morar, sim. Precisam de não ter que sair de casa, de não ter que sair do bairro, porque aquilo tem muito turismo até é muito exacerbado, é muito turismo, onde os turistas já só ver turistas, não vê mais nada ali. E sim, mas precisávamos de casas para as pessoas morar, de clubes recreativos, para ir jogar às damas, precisávamos de clubes para ter desporto, para se praticar desporto. Era disso que os bairros precisam, porque os bairros acabam por ir definhando. Viver da vida pública e assim não conseguem. Sim. Claro. Nota também nas tascas uma diferença? Aqueles sítios onde a gente comia e convivia, muitos desapareceram. Sim, desapareceram. E os clubes que também serviam para isso, os clubes recreativos.
Para o convívio. Para o convívio, sim. Para a gente conviver ao fim de semana e ao fim do dia. Sim, cada Claro. vez há menos. Sim, Claro. Cada vez há mais lugares privados, não é? sim, eu no meu prédio onde moro, no prédio onde moro, ainda tenho gente. Ainda tenho a vizinha que, se me faltar um bocadinho de salsinha Vai lá, eu também tenho, eu também sim, tenho. tenho uma cebola, ainda tenho. Ainda Mas tenho, isso hoje em dia é mas quase já é porque é um prédio da Câmara. Claro, Mas já é uma raridade, sim, já é uma raridade. claro. E nota que há mais pessoas a viver em forma de sobrevotação. Muita gente a viver no... Eu vejo isso até no meu trabalho, sim. Pois. Vejo isso no meu trabalho. É impossível uma pessoa pagar 1000 e tal euros de uma renda só funciona se viverem 2, 3, 4 famílias. Isso acontece. Já não é muito recente. Eu já há muitos anos aqui nesta zona que dei conta disso. Com as primeiras pessoas que vieram ali da zona da Ásia, era assim que eles faziam já. Sim. Eles eram 3, 4 famílias a morar na mesma casa. Sim. Para conseguir sobreviver De com outra os maneira preços não há. Sim. que têm pela frente. E nota que a cidade, de certa forma, a fisionomia da cidade política também muda, não é? Porque como é que as pessoas vão de participar na vida política se não têm onde? Se não têm onde se reunir? Sim, acaba por afetar isso. As pessoas deixam de participar. Porque, como diz, as pessoas não têm onde se reunir, não têm onde trocar ideias. Claro. E, de facto, tem havido menos interesse. Tem havido menos essa participação, sim. Ô João, estamos já a terminar, mas eu tenho que lhe perguntar. Qual é assim, lembra-se de uma coisa muito especial que lhe tenha acontecido na vida como carteiro? Uma coisa que não esquece? Eu lembro, tenho coisa, isto demora um bocadinho, mas eu conto rápido. Conte, temos tempo. Eu fui há alguns anos, ainda estou ligado ao desporto, eu fui árbitro de futebol. E pronto, naqueles tempos que eu andei muitos anos aqui, eu conhecia bem as pessoas. Eu estou um dia de fiscal de linha, que não é o árbitro, é aquele fiscal de linha que anda ali, e ouvi uma voz assim: ó carteiro! Isto fora de Lisboa, isto foi Sintra. E eu disfarçadamente olhei, conheci a pessoa, era a Dona Cândida. Ó carteiro, a Dona Cândida era de Viseu, tem aquela pronúncia de Viseu, que ela é viva ainda. Ó carteiro, não sabias, um ladrão. Eu olhei, vi que era a senhora. Disse, no domingo, segunda-feira, ela vem direito a mim. Você não tem vergonha? E eu sei o mestre. Dona Cândida, vergonha de quê? Você é árbitro de futebol. Eu digo, não, Dona Cândida, alguma vez o meu irmão gêmeo é que é árbitro. Eu alguma vez não percebo nada de futebol, não quero saber de futebol. Ela ficou... Tempos mais tarde, um mês, volto lá a ir outra vez. E eu estava a contar isto antes do jogo. Os netos jogavam lá, era camadas jovens, os netos jogavam lá. E eu vejo a Dona Cândida, eu estava a contar isto aos meus colegas e à polícia que lá estava. No fim do jogo, ela vem direita, corre a bancada toda, a Dona Cândida, e diz assim: você não tem vergonha, você não é nada igual ao seu irmão. O seu irmão é um homem honesto e trabalhador. Na segunda-feira, o marido que era enfermeiro, já faleceu, o Sr. Jorge, ela depois vieram ao meu encontro, eles começaram a olhar muito para mim, e diz a Dona Cândida para o Sr. Jorge: Jorge, não vês que o Sr. João tem a cara mais afiada? Isto durou anos e anos e anos e anos, até que ela descobriu, alguém lhe disse. A Dona Cândida oferecia-me sempre um pequeno almoço, beber um cafezinho, sempre. A Dona Cândida, gira brava, a Dona Cândida. Que delícia. E assim terminamos com esta história maravilhosa, cheia de humanidade, cheia de vida. Obrigada, João. Obrigada pelo seu trabalho e a todos os carteiros. Obrigado. Aos fixos, aos precários, aos subcontratados, que um dia a gente possa estar todos juntos a defender estas contas. Vamos estar. Eu acredito que sim. Muito obrigada a todos os que seguem aqui o Tempo contra o Tempo. Eu volto a fazer este apelo que faço sempre. Eu faço este programa pro bono, mas há um trabalho técnico muito exigente por trás. Se puderem ajudar em
Jornal Maio apoia-nos, mandando um e-mail para geral@jornalmaio.org ou indo ao Tempo Contra o Tempo WordPress, onde têm lá a conta do Patreon que podem doar para que quem garante que este programa é feito possa ter algum apoio. Muito obrigada e até para a semana, sempre à quinta-feira aqui no Jornal Maio.